Mr. Stone, your hearing is deteriorating rapidly. And the hearing that you have lost is not coming back. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf. Bom, dando início aqui ao nosso trabalho, o filme escolhido pelo nosso grupo é o Sound of Metal. O título dele em português é O Som do Silêncio. Ele é um filme norte-americano, disponível no Amazon Prime e, a título de curiosidade, ele concorreu a 6 categorias do Oscar, agora de 2021, e chegou inclusive a vencer um desses prêmios. Fazendo uma breve sinopse do filme mesmo, para a gente contextualizar, o filme retrata um momento de reviravolta na vida de um jovem baterista chamado Ruben, que perde totalmente a audição em rápida progressão. O filme mostra a enorme importância desse sentido para a personagem. Ele tinha uma banda de heavy metal com sua namorada e eles viajavam pelo país tocando, se dedicavam integralmente ao trabalho como músicos. Então chega um momento do filme que o Ruben, após um curto período de desconforto na audição, ele percebe que parou de ouvir totalmente. Ele então fica desesperado, procura um médico e esse médico esclarece para ele que aquela perda dele, aquela perda auditiva dele era irreversível e que ele não voltaria a ouvir novamente. E que a única alternativa para que ele voltasse a ouvir alguma coisa seria realizando um implante coclear, que era um tratamento muito caro e também, mesmo assim, tinha chances dele não se adaptar, que muitos pacientes não se adaptam a esse tratamento. A partir daí, então, a gente vê o desespero da personagem quando ele percebe que a sua carreira de músico e na interpretação dele, até o relacionamento dele estavam em risco em razão da sua perda de audição. Ali, inclusive, ele se vê num momento de tanta dificuldade que ele percebe que está correndo o risco de ter uma recaída, de voltar a usar drogas. O filme mostra pra gente que ele era dependente químico, e ele é dependente químico e ele estava sóbrio, tinha 4 anos, ele era usuário de heroína. Então ele fica tão desesperado que começa a perceber que ele poderia acabar tendo uma recaída e por essa razão ele concorda em se internar num centro de convivência para pessoas surdas. É nesse centro que ele começa a aprender a lidar com a sua condição de surdo e ele aprende a se comunicar através da linguagem dos sinais também. Mais tarde, inclusive, ele chega a realizar o implante coclear, ele juntou dinheiro e conseguiu realizar a cirurgia, mas o filme deixa claro pra gente que ele não se adaptou muito bem aos sons que eram reproduzidos ali pelo aparelho. E parece que nesse momento é que cai a ficha dele mesmo, de que a vida dele nunca mais vai ser a mesma. O filme é muito bom, é um filme muito bonito, ele traz um olhar bem sensível sobre a surdez e, de um ponto de vista mais amplo, na verdade, sobre a superação, a capacidade do ser humano de enfrentar situações das mais adversas aí e se adaptar, né? Então, voltando aqui ao nosso trabalho, o motivo da gente ter escolhido esse filme é que ele aborda como tema central e nas suas narrativas subjacentes questões variadas que podem ser analisadas do ponto de vista da neuroanatomia. Isso porque, além da perda da capacidade de processar a informação sensitiva e auditiva, a gente vai tratar aqui no nosso trabalho também da dependência química do Ruben e da autolesão que a namorada dele praticava. Esses pontos são relacionados a mecanismos de recompensa do sistema nervoso e, além disso, a gente vai passar também pela análise da informação sensitiva vibratória, por meio da qual o filme mostra pra gente que pessoas surdas conseguem sentir o som através do tato e da sensação vibratória. Tem algumas cenas do filme que trazem isso pra gente. E por fim a gente vai passar também pelo processamento da linguagem no sistema nervoso.
Então é isso, eu vou passar agora a palavra para os meus colegas que vão dar continuidade ao nosso trabalho. As vibrações de ar produzidas pelos sons, elas entram pelo canal auditivo e elas chegam até o tímpano, que é uma membrana que vibra de acordo com os sons. Existem 3 ossículos que eles estão ligados ao tímpano, que eles são chamados de martelo, bigorna e estribo, e eles se movem quando o tímpano se move. O tímpano e esses 3 ossículos formam o que nós chamamos de ouvido médio. O estribo, que é o último desses ossículos, ele está em contato com o osso labirinto por meio da janela oval. Essa janela oval movimenta-se conforme ela é estimulada pelo estribo e faz movimentar um líquido que está no interior da cóclea, e assim ela envia os seus sinais. A cóclea transforma esses sinais mecânicos que ela recebe em sinais elétricos complexos e os envia para os núcleos cocleares através do nervo coclear. Dos núcleos cocleares saem neurônios de segunda ordem, que se dirigem até os núcleos olivares superiores, que ficam localizados na ponte, onde novas sinapses acontecem. Essas novas sinapses se dirigem até o núcleo do lemnisco lateral, que também fica localizado na ponte, onde algumas fibras terminam. As fibras que não terminam ali, elas seguem até o colículo inferior, que fica no mesencéfalo. No colículo inferior, novas sinapses acontecem e vão até o núcleo geniculado medial, onde novamente acontecem sinapses que levam esses sinais até o giro superior do lobo temporal, no córtex, e assim nós tomamos consciência do que ouvimos. O córtex auditivo do ser humano é uma região bem definida que constitui cerca de 8% da superfície total do córtex cerebral. Está localizado na zona superior do lobo temporal, continuando posteriormente pelo giro angular e medialmente no sulco lateral. A área auditiva primária está situada no terço posterior do giro temporal superior, conhecida como a área 41 de Brodmann, adjacente à área de Wernicke. Constitui a região central do córtex auditivo, recebendo projeções diretas das vias auditivas ascendentes. Mais precisamente, da região ventral do corpo geniculado medial da região do tálamo. A área auditiva secundária localiza-se numa região mais rostral do lobo temporal, a área 42 de Brodmann. Numa visão lateral, observa-se que a distribuição da área auditiva primária e secundária e posteriormente a zona de Wernicke estabelece conexões com o lobo frontal nas áreas motoras de linguagem, lábios, mandíbula, língua, laringe e com a área de Broca. Uma visão frontal permite identificar que a área primária prolonga-se até o interior do sulco lateral e a zona de Helsch. A via auditiva primária é curta, rápida e termina no córtex auditivo primário. Esta via veicula informações codificadas pela cóclea e cada núcleo ele faz um trabalho específico de descodificação e interpretação até que essas informações cheguem aos núcleos superiores. O córtex auditivo primário é o fim da via auditiva, onde a mensagem já chega largamente descodificada pelos núcleos inferiores, sendo reconhecida, memorizada e possivelmente associada a uma reação motora. No córtex auditivo primário são processadas as informações sonoras. São processados os detalhes do som, como frequência, localização e volume. Tem a capacidade de reagir a diferentes frequências. O córtex auditivo primário, ele é dividido em diversos neurônios e esses neurônios eles são agrupados em comum acordo com as frequências que às quais eles são capazes de reagir. Com essas informações e as diferentes frequências, o ser humano ele é capaz de distinguir os diferentes sons. Important that you stay here with us right now, Ruben. Find some solid ground. Everybody here shares in the belief that being deaf is not a handicap, not something to fix. A surdez é um termo genérico para denominar a diminuição da acuidade auditiva. Vários fatores podem levar à surdez, dentre eles patológicos, genéticos ou até mesmo epigenéticos. A surdez de transmissão ou de condução é provocada por alterações do ouvido externo ou médio. Já a surdez de neurotransmissão ou de percepção
é provocada por alterações no ouvido interno, nas vias auditivas ou no cérebro auditivo. Vários fatores são responsáveis pela surdez. Hoje, atualmente, o maior deles é o traumatismo acústico provocado por uma sobreexposição sonora. Além disso, o abuso de medicamentos ototóxicos ou até mesmo de drogas podem levar à surdez. A surdez genética ela é responsável apenas por uma pequena parcela dos casos atuais e é bem provável que exista uma predisposição genética para a surdez adquirida. No filme, o Ruben realiza a cirurgia para colocar o implante coclear. Mas como esse implante funciona? Ele também é chamado de ouvido biônico e ele é colocado cirurgicamente dentro do ouvido. Ele vai captar os sons por meio de um microfone que é colocado aqui atrás da orelha. Depois de captar esses sons, ele vai transformar em impulsos elétricos que vão ser levados diretamente para o nervo auditivo. Dessa forma, a gente entende que ele substitui parcialmente as células danificadas da cóclea. Esse implante ele é indicado para pessoas que tiveram perdas auditivas muito profundas, muito severas e que não tiveram bons resultados com os aparelhos auditivos convencionais. Porque esses aparelhos funcionam da seguinte forma: eles vão captar o som, amplificar esse som e vão levar normalmente pelo canal auditivo, normal. No entanto, se o paciente tiver uma alteração muito severa da orelha, amplificar o som não vai adiantar, a pessoa vai continuar não escutando. O implante coclear supera isso porque ele leva essa, vamos dizer, audição diretamente para o nervo auditivo. Isso significa que esse implante, ele meio que ignora essas partes alteradas da orelha. É uma solução assim de altíssima tecnologia para perda auditiva e é considerada uma das maiores conquistas da engenharia ligada à medicina do nosso século. Então vamos lá, como é que funciona a parte anatômica desse aparelho? Ele é formado por duas partes, uma parte externa e uma parte interna. A parte externa, como eu disse, é o microfone que é colocado aqui atrás da orelha e ele tem um transmissor que pega os sons captados e transforma em impulsos elétricos que são levados para a parte interna do implante. Já lá na parte interna, essa parte interna é colocada diretamente sobre o ouvido interno, na região do nervo auditivo, e ele vai receber os impulsos elétricos que foram enviados pela parte externa do implante. Então, tudo bem, os impulsos elétricos são são recebidos pela parte externa, e aí eles vão atravessar o nervo auditivo, vão chegar no cérebro e lá eles vão ser decifrados. Inicialmente, o cérebro ele vai apresentar uma certa dificuldade em identificar os sinais. Isso é até apresentado pra gente no filme, quando o Ruben, depois da cirurgia, ele escuta os sons de forma meio mecânica, meio estranha. Isso acontece justamente por essa dificuldade do cérebro em interpretar esses sons de início. Mas depois a pessoa se acostuma e passa a ouvir normalmente. O tempo que o paciente passou sem ouvir antes da cirurgia é muito importante para a recuperação, porque quanto mais tempo a pessoa passou sem ouvir, mais difícil é a recuperação dela da cirurgia do implante. The world can be a damn cruel place. No filme, vemos algumas cenas em que mostram a sensibilidade vibratória, como a cena do parquinho, em que o menino encosta o ouvido no escorregador em que o Ruben está batendo, simulando uma bateria, para sentir a música. E a cena do piano, em que todos da turma estão reunidos em volta do piano, com as mãos apoiadas em cima, sentindo a vibração emitida. A área responsável pela sensibilidade vibratória é a área somatosensorial primária. Ela se localiza no córtex cerebral, no giro pós-central, correspondendo às áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. É a área responsável por receber a sensibilidade geral do corpo. Lesões nessa área provocarão deficiências sensoriais, como a incapacidade de sentir ou de localizar estímulos táteis, além da perda do sentido de posição e da discriminação de 2 pontos. Fora da ficção, encontramos vários exemplos de como a sensibilidade vibratória é usada para que pessoas com deficiência auditiva possam sentir a vibração da música. Temos exemplos do Carnaval de 2019, em que a Anitta, junto com a Skol, convidou 20 pessoas com deficiência auditiva para experimentar uma mochila que transmitia a quem vestia a vibração das batidas das canções. Em 2014, pela primeira vez, um grupo de deficientes auditivos dançou uma coreografia de hip-hop como parte das canções do Festival de Música de Joinville. Pela vibração do chão, eles conseguiam acompanhar o ritmo da música. Um exemplo desse ano de 2021, um grupo de estudantes brasileiros teve a ideia de desenvolver um aplicativo que usa a inteligência artificial para vibrar o aparelho celular
no ritmo dos sons que estão sendo emitidos em tempo real, e leva uma sensação palpável a quem não pode ouvir, fazendo assim com que pessoas com deficiência auditivas possam aproveitar mais o mercado de música e entretenimento. Assim, além da tradução para Libras da letra da música, a sensação vibratória é outra maneira com que pessoas com deficiência auditivas possam aproveitar a música. Bom, falando um pouco sobre os motivos que podem ter causado a surdez da personagem principal, durante o filme é abordado o tema do abuso de drogas ilícitas. E em uma das cenas, o Ruben afirma que ele é viciado em heroína, ele está limpo por 4 anos, mas a heroína, que é uma droga injetável, ela possui como um adulterador bastante comum a quinina. E essa substância pode causar alterações cardíacas, problema de visão e surdez. Então, o Ruben pode sim ter ficado surdo por causa do seu vício em drogas. Mas como ocorrem os vícios? Para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o funcionamento da dopamina no nosso cérebro. A dopamina é um neurotransmissor, também considerado como hormônio, produzido na substância negra no mesencéfalo. E ela está relacionada com coordenação motora, mecanismos de prazer, foco, atenção, concentração, entre outros. Após a sua produção, a dopamina é enviada a todo o nosso corpo por vias dopaminérgicas, que são diferentes vias com diferentes funções. Bom, e agora denominando cada uma dessas vias, a primeira delas é a via mesolímbica, que está relacionada com a influência das nossas emoções, também está relacionada com mecanismos de recompensa. A segunda delas é a via mesocortical, também chamada de córtex pré-frontal, e está relacionada com a habilidade de planejamento, execução e decisão. A terceira é a via nigroestriada, e ela está relacionada com o favorecimento dos movimentos do nosso corpo. A quarta é a via tuberoinfundibular, e ela está relacionada com a regulação da prolactina, que é o hormônio do leite materno. É a via talâmica, e ela exerce influência no tálamo e está relacionada com mecanismos do sono e manter o nosso sistema em alerta. Bom, após essas explicações, é possível a gente determinar e responder a pergunta do início de como um indivíduo fica viciado. E para isso a gente precisa identificar a via dopaminérgica que está relacionada com esse fato, que no caso seria a via mesolímbica. A via mesolímbica ela é também chamada de via de recompensa, e ela tem seus corpos celulares localizados na área tegmental ventral do mesencéfalo, e suas fibras nervosas elas se dirigem para o núcleo accumbens e para o amigdaloide, que são componentes do sistema límbico. Bom, o mecanismo de recompensa funciona da seguinte forma. A dopamina liberada, ela atua no núcleo accumbens, e isso faz regular o incentivo e recompensa. Ela também atua na percepção do prazer. A dependência em si, ela acontece devido a uma desregulação dessa via, mais precisamente do núcleo accumbens. Isso é importante tanto para o desenvolvimento quanto para a manutenção de vícios químicos ou comportamentais. É importante a gente entender o porquê que isso acontece. E isso acontece porque quando o indivíduo ele descobre uma atividade que ativa esse mecanismo de recompensa, ele passa a buscar sempre o prazer gerado, mesmo que ele seja momentâneo. E devido a essa repetição constante, a ação se torna um vício. Bom, por esse motivo é tão comum existirem os vícios nas drogas, como no caso da personagem principal que é viciada em heroína, porque esses elementos eles aumentam o nível de dopamina no cérebro, e com isso o indivíduo consegue atingir o seu objetivo, que no caso seria a recompensa e o prazer. Um outro tópico abordado durante o filme, ainda que de maneira bem superficial, é a autolesão em uma das personagens, e é importante a gente abordar um pouco por que isso acontece. Bom, segundo a psicóloga clínica Márcia Campos, em uma pesquisa com 150 pessoas, foi descoberto alguns motivos que levariam o indivíduo ao ato da autolesão. E dentre eles foi descoberto que era pela sensação que o ato em si gerava. É importante ainda a gente destacar que para muitos especialistas ainda não há uma conclusão acerca dos motivos que levariam alguém a realizar esse ato, mas muitos acreditam na hipótese de que ao se autolesar estaria liberando endorfina, que é um hormônio produzido pela glândula hipófise e que é responsável por aliviar níveis de ansiedade, estresse, tristeza, e isso deixaria a pessoa com uma sensação de bem-estar e tranquilidade. I wonder, have you had any moments of stillness? Em certo momento do filme, o Ruben recebe a tarefa de aprender a ser surdo, que envolve aprender a se comunicar e interagir com o mundo sem se utilizar da audição. Quanto à linguagem,
é possível perceber o desespero dele de não conseguir se comunicar desde o começo do filme. Então ele tem que aprender a utilizar a língua de sinais do zero, e por ser uma forma de comunicação, ela utiliza as áreas do cérebro referentes ao processamento da linguagem. Por exemplo, a área temporoparietal realiza a integração das diferentes modalidades sensoriais, que é bem importante para esse processo de simbolização e aparecimento da linguagem. Nas línguas isso é especialmente importante, tendo em vista que são essencialmente simbólicas. Além disso, a gente ainda tem a área de Broca, que está relacionada com a expressão da linguagem, e a área de Wernicke, que se ocupa da percepção da linguagem. No caso da língua de sinais, ela utiliza tanto as áreas de processamento da linguagem quanto as áreas de processamento visual, por exemplo, o córtex visual unimodal que processa as informações como forma e posição. Essas áreas de processamento visual se encontram principalmente na região do lobo occipital. Há ainda a função de percepção e atenção espacial também feita pela área temporoparietal, que é essencial para esse processo de comunicação através da visão. A área temporoparietal corresponde às áreas 39, 40 e parte da 7 de Brodmann. A área de Broca se localiza no giro frontal inferior triangular e opercular. A área de Wernicke, por sua vez, está inserida na região temporoparietal. Então, tem uma grande integração do cérebro nesse processo de linguagem, sobretudo no caso dos deficientes auditivos que não fazem uso da via auditiva para se comunicar. Vale ainda dizer que existem algumas lesões relacionadas à audição que podem levar a problemas na linguagem, como lesões na área auditiva secundária do lado esquerdo, que seria a área 22 de Brodmann, podem levar a dificuldade na percepção de sons da linguagem, enquanto lesões na mesma região do lado direito levam a dificuldade na percepção de sons musicais, ainda que nos dois casos esteja preservada a capacidade de ouvir. Por fim, algumas pesquisas indicaram que a visão periférica de pessoas com perda auditiva congênita é melhor quando comparada com indivíduos não surdos. Isso inclui o tempo de resposta a um estímulo visual, que pode ser um exemplo da neuroplasticidade em crianças surdas, tendo em vista que essa capacidade de neuroplasticidade tende a diminuir com a maturação do indivíduo. For me, those moments, that place, will never abandon you. Conclusão. O filme traz reflexões importantes a respeito de aceitação e adaptação a problemas que o ser humano não pode resolver. Nesse caso, o personagem principal, Ruben, teve problemas auditivos, que pode ter sido consequência de exposição ao ruído, como também o uso abusivo de drogas. Nesse contexto, assim como foi proposto para Ruben na casa que ele estava, é importante se preparar mentalmente para a situação, mas não apenas mentalmente, como também em conhecimento, aprendendo linguagem de sinais para comunicar com as pessoas a partir disso. It's time, I gotta do something.